Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos no programa de hoje. Estamos falando sobre a demarcação de terras indígenas. E o nosso entrevistado nos ajuda agora a compreender melhor esse tema. Bom, professor, desde a promulgação da Constituição de 88, quais foram as principais conquistas e perdas dos povos indígenas? Houve uma mudança ali da postura do Estado em relação a isso? Bem, tranquilamente pode-se dizer que uma grande mudança ocorreu, a saber, nós passamos 488 anos da história política, social e econômica do país acreditando que os povos indígenas e que o sujeito indígena deveria se integrar ou ser assimilado pela sociedade nacional. A Constituição de 88 marca um ponto de inflexão fundamental a esse respeito. Ou seja, a partir daí os índios passam a ser sujeitos de direitos, têm recuperado as suas possibilidades de viver conforme usos, tradições, costumes. Ou seja, os índios passam a fazer parte da comunhão nacional, não mais numa posição integracionista e que, portanto, pressupunha que eles deixassem de ser indígenas e perdessem as línguas e as culturas, mas agora são respeitados, reconhecidos como integrantes da comunhão nacional do país e com direito às suas próprias cosmovisões e perspectivas de futuro. Porque um problema que a gente vê, professor, é que aí gerações acabam nascendo, crescendo em acampamentos improvisados, né? Não naquele ritmo mesmo de comunidade indígena, de aldeia indígena. E o que a gente vê como perda disso? Quer dizer, o senhor mencionou aí algumas questões, mas acho que principalmente a questão da identidade ela é muito afetada, justamente por isso. Quer dizer, esses índios acabam se sujeitando a outras situações, a situações que não deveriam ser da realidade deles. Bom, evidentemente que eu concordo que o melhor lugar para os sujeitos indígenas, os povos indígenas, são as aldeias, são as terras indígenas demarcadas, com condições ambientais, sociais, educacionais e culturais plenas. Mas esse é o mundo ideal, né? Quer dizer, nós vivemos no mundo real e, de fato, existem situações de acampamentos em beiras de estrada, presenças de indígenas nas cidades, né? Em várias capitais, inclusive na capital dos Gaúchos, em Porto Alegre. O senhor conhece muito, professor, dessas comunidades? Eu conheço algumas dessas comunidades, né? E o que a gente pode afirmar é que sim, existem perdas, né? Sobretudo essas pessoas ficam expostas a situações de marginalidade, de indignidade humana, muito mais produzida pelos não indígenas, né, em relação a eles, mas tem um aspecto que eu gostaria de destacar, que é exatamente com relação à questão da identidade. Aparentemente, nós acreditamos, ou sem conhecê-las profundamente, que há uma grande perda da identidade nesses processos. E exatamente o contrário, quer dizer, pesquisando os caigangues Guarani em Porto Alegre, o que eu pude perceber é que eles acentuam a sua contrastividade, ou seja, os sinais diacríticos de ser indígena aparecem com muito mais vigor. Por exemplo, a questão da língua. Quando eles estão dentro das aldeias, no interior do estado, eles estão numa situação que eu chamaria de zona de conforto. Quando eles vêm para a cidade, necessariamente, quer dizer, a recuperação da língua e utilizar signos próprios, né, das línguas indígenas é sinal de distinção e, portanto, de reconhecimento e de um certo respeito, né, pela população em torno. Portanto, tem uma situação aparentemente paradoxal, mas é verdade que essa identidade cresce nos meios urbanos. E até nós comentamos isso ontem aqui no Conexão, justamente essa questão da importância até da escola dentro da comunidade indígena, aí como uma forma de assegurar que essa cultura seja mantida principalmente em função da língua, né, professor? Mas o senhor acredita aí que essa questão da demarcação das terras, ela seja fundamental realmente para que esse índio ele tenha garantido direitos como saúde, como educação, como transporte, por exemplo? Sem dúvida, a questão da demarcação de terras ela é, do ponto de vista das políticas públicas do país e do Estado do Rio Grande do Sul, central, na medida que a partir da garantia à terra, que é o passo inicial, todas as outras demandas, todas as outras reivindicações e o acesso a políticas públicas responsáveis e socialmente justas poderão vir. Ou seja, aqui também quero registrar que, evidentemente, que não basta, né, a terra precisa estar em condições plenas de produção. Todos nós sabemos que os povos indígenas não são povos coletivos que pensam numa lógica do sistema instrumental ou do capital. Portanto, é produção de subsistência, né? Ou seja, é um cuidado de si, é um cuidado com o âmbito familiar, com a coletividade. Raramente a gente tem áreas indígenas em que há excedentes. Ao contrário, em alguns casos, alguns meses do ano, existem
neste momento, escassez alimentar e, portanto, situações de miserabilidade e de dificuldades que essas comunidades, essas famílias enfrentam. Mas, a rigor, o ponto de partida continua sendo a demarcação dessas terras, como direito legítimo, assentado na Constituição Federal de 88, e, mais do que isso, em verdade, como uma perspectiva de diálogo, de reconhecimento, de respeito da contribuição que esses povos, têm para a construção do Estado Nacional Brasileiro. Isso é importante a gente enfatizar nesse momento. Com certeza. Bom, e que caminhos e soluções, então, a gente poderia pensar para solucionar esse problema que é a demarcação de terras, professor? Bom, essa é uma pergunta importante, interessante, mas que eu te diria, nós temos aí escalas de resolução desse processo. Uma delas é a imediata reabertura do diálogo com movimentos sociais indígenas no Brasil e no Rio Grande do Sul, no sentido de estabelecer pontes, conexões e possibilidades concretas da retomada dos estudos e, sobretudo, que é gravíssimo, de situações em que já existem portarias ministeriais ou que existem estudos concluídos em que a portaria não foi, colocada em marcha, não foi publicizada e que, portanto, os indígenas já poderiam estar retornando para os seus territórios. Isso é uma das primeiras coisas que nós podemos fazer. A segunda é, pensar esse processo de demarcação das terras indígenas para além da relação do Estado com os povos indígenas. Na verdade, esse tema diz respeito à sociedade brasileira como um todo. E eu diria que enquanto nós, brasileiros, não encontrarmos, não reconhecermos que existe um lugar para esse sujeito chamado indígena, na nossa formação histórica, econômica e social, nós estaremos longe de um respeito, de um tratamento mais equânime desses sujeitos e, portanto, de resolver esse grave tensionamento existente no processo de demarcação das terras indígenas no país. Antes da gente terminar, professor, gostaria só que o senhor comentasse também esse potencial de mobilização. A gente sabe que ele tem aumentado porque a gente vê muitos indígenas espalhados pelo país participando de protestos, enfim, tentando realmente essa reivindicação, tentando promover o diálogo também, né, de certa forma. Professor, gostaria que o senhor comentasse. Esse é um ponto também riquíssimo e interessante. Não é de agora, nós temos que lembrar que desde a década de 1970 as assembleias indígenas, pipocaram por esse país. Em 1980 foi criada a União Nacional Indígena e devo lembrá-las que os indígenas tiveram uma participação importante na Constituinte, nos anos que antecederam 1988, e que é assim que hoje nós temos uma das constituições mais avançadas em termos da América Latina, exatamente pela movimentação, pela mobilidade e organização sociopolítica desses coletivos, desses povos. O que nós estamos presenciando hoje, não temos um movimento indígena organizado a nível nacional. Temos um conjunto de movimentos sociais indígenas de base regional, ou seja, que atua nos estados e nas regiões. E, exatamente, a busca é pelo diálogo, a busca por reconhecimento desses direitos e, em verdade, por fazer valer esses direitos. Nós temos, como eu disse anteriormente, uma Constituição bastante avançada. O problema é que isso está colocado no formalismo da lei. Em termos práticos, os preconceitos, os racismos, os problemas de que as políticas públicas não chegam de forma diferenciada e respeitosa a esses sujeitos continuam. Então, portanto, o movimento é muito mais no sentido de que esse diálogo deve se estabelecer por parte dos indígenas. Ele é um diálogo requerido e nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto Estado brasileiro, Estado gaúcho, estender a mão nesse processo dialógico, para construir, então, alternativas sustentáveis e para que haja futuro, não só para os povos indígenas, mas para a nação brasileira como um todo. Tá certo, professor. Bom, muito obrigada pela tua participação, pelas informações e até o próximo encontro. Ok, obrigado. Obrigada. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do programa no canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Aproveite para participar enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos e também no facebook.com/UnicinosFM. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Até lá. Tchau.